Os outros estão a competir para ver, por exemplo, Messi e Ronaldo, quem vai terminar com mais gols, mais troféu. Os africanos estão a competir, saber quem vai ter mais filhos sem assumir. Qual é a fonte? Como é que chegou a essa conclusão? Por exemplo, eu sou jovem, eu tenho um projeto da maior universidade do mundo em África, mas até hoje eu tenho medo de partilhar essa informação com a comunidade. José, quem é que mente o jogo? Porque o africano não tem uma boa relação com livros. Porque o africano não gosta de ler e também não gosta de escrever, e razões até não sei. O imediatismo é que eu digo, os livros são importantes, a informação é sempre importante, sentar ao lado de pessoas sábias. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prazer Podcast. Sou Manuel Fernandes. Antes de tudo, gostaria de desejar felicidade a todo o povo pertencente ao continente berço da humanidade, pela data que se comemora hoje, né? Alguns estudos apontam que o desenvolvimento social do continente africano não está ao mesmo ritmo do crescimento populacional. Por essa razão, alguns problemas em África, né, são levantados, debatidos. Acreditamos que muitos esforços estão a ser feitos, né, acreditamos nisso, muitos esforços estão a ser feitos em prol para dar volta a esta situação. Temos aqui um convidado que vai nos brindar a uma conversa, as razões que fazem com que a África não desenvolve. O nosso convidado é chamado pelo nome José Mota Mussamba, é escritor, professor e palestrante. Seja bem-vindo ao episódio do Prazer Podcast, Sr. José. Obrigado pelo convite, eu é quem agradeço. Como é que chegou a essa conclusão que existem 50 razões que fazem com que a África não se desenvolva? Bem, para chegar a esta conclusão, eu tive 8 anos de estudo. Foram pesquisas profundas, entrevistas também, estudos biográficos, e nisso concluí que existem causas, e essas causas foram delineadas em 50. Ou seja, investiguei africanos a dar o seu ponto de vista a respeito da vida do continente, e assim fui buscar um por um, e encontrei informação de forma clara e objetiva. E hoje eu tenho o prazer de partilhar com a comunidade. Facto. Eu tive a oportunidade de ter acesso, né, a esse material que tu desenvolveu, e justamente a primeira razão apontas como de respeitar o trabalho dos outros. Quer falar um pouquinho sobre isso? Certo. De fato, o desrespeito pelo trabalho é uma das causas que faz com que a África não desenvolva, é uma das principais razões. Porque nenhuma sociedade desenvolve sem o trabalho, e o africano não respeita o trabalho de um outro africano. Ou seja, essa é a principal razão. Começando por empresas que não valorizam muito o capital humano. Na verdade, para desenvolver um continente, uma qualquer sociedade, é necessário respeitar o capital humano. Por quê? Porque as pessoas produzem dinheiro e o dinheiro não produz pessoas. Ou seja, o ser humano é mais importante que o dinheiro. E quando não há um respeito pelo ser humano, o ser humano faz as coisas sem um interesse. Ou seja, ele faz porque tem de satisfazer necessidades, mas sem aquela vontade natural de sentir a vontade em um determinado lugar. Então este é um dos problemas que afeta o continente berço. Ok. A segunda razão fala sobre viver sem metas. O que é que tem a dizer sobre isso? É importante, enquanto viver, saber o local em que você está e o local em que você quer chegar. Infelizmente, milhões de africanos caminham, mas sem saber o ponto de chegada. Ou seja, um ano acaba, um outro ciclo se agrega de 12 meses e não há projeções para a vida. E na verdade isso também dificulta, porque a estabilidade de uma nação define-se pela vida do seu cidadão.
E isto é extremamente importante. Na verdade, observa-se que o africano não é muito focado, não tem uma vida bem organizada de forma pessoal. Ok. Certo, essa é uma das razões. O terceiro, gastar dinheiro sem obedecer princípios. Quais são esses princípios que Bem, fala sobre a terceira causa? Terceira causa. A gente ganha dinheiro de três formas. Existem três tipos de renda: a renda oferida, a renda de portfólio e a renda passiva. E qualquer uma dessas rendas requer uma administração sábia. Quando a gente não administra de forma sábia, não importa a quantidade de dinheiro que se ganha, a gente tem a tendência de enfrentar diversas dificuldades, porque administrar dinheiro sem saber, de forma errada, é como conduzir um carro. Ou seja, com olhos vendados, por mais combustível que você tenha, você vai acabar sempre em um abismo. Então, isso dificulta a vida do africano. O aspecto é chave. Muitos africanos vivem, mas não têm poupança. E a dificuldade é grande quando o problema chega. Porque a poupança é importante, esta visão de uma administração mais calculista, quando tratamos de aspectos financeiros. Ok, e no trabalho que desenvolveu, quais são as razões que estão em causa disso, sobre a falta de princípios, essa falta de princípios de não poupar, a falta desse princípio de não poupar dinheiro? Primeiro é que não são ensinadas os três tipos de rendas. Okay. Ou seja, existem três tipos de renda e poucos profissionais sabem disso, porque até a escola nem ensina esses tipos de renda. Mas a quarta razão, aqui o Mota fala priorizar as emoções em vez da calma. Certo. Como assim? Nós somos seres racionais e tendemos a pensar antes de decidir. Ou seja, há quem prioriza mais a sua irracionalidade de algum modo. Ou seja, tomar decisões, se observar o aspecto lógico, se observar as consequências, apenas decidir. Depois de estar diante do ciclo do problema, aí que procura detectar o que é que fez com que as coisas não funcionassem. Porque, olha, o certo é primeiro fazer, pensar, depois fazer. Há quem faz, depois é que logo vai pensando. Há uma frase muito ofensiva que me levou a estudar isso de uma forma muito séria. O filósofo René Descartes, em uma das suas obras, diz: pode falar a respeito da filosofia africana? Não, europeia. Ele disse: é simples. A filosofia europeia se baseia no pensamento lógico. Logo eu penso, logo existe. Já na mente do africano é diferente. Logo eu penso, logo eu me emociono. Isso foi um choque. E observei a vida do africano. Alguns ainda se baseiam mesmo nesses aspectos. Principalmente de caso financeiro. Ganhar, não ter uma estrutura linear, gastar e depois se pergunta onde gastei, quando gastei, como gastei, quando ainda poderia fazer isso antes de gastar. Ou seja, ele vai gastar, depois é que vai procurar o destino das coisas. Isso é o ato de priorizar as emoções em vez da calma. Ok. A quinta razão diz que não ter cultura de leitura. Como é que chegou a essa conclusão que os africanos não têm cultura de leitura? Em cada 10 africanos, somente 2 ou 1 deles lêem livro. Pelo menos em um ano conseguem terminar um livro, que indica que a maior percentagem dos africanos não leem. Qual é a fonte? Como é que chegou a essa conclusão dessa estatística? Como é que chegou a essa conclusão? Pesquisas feitas, entrevistas e estudos em universidades. E a própria taxa em si indica, porque o africano não tem uma boa relação com livros. Se você quer esconder algo ao africano, não precisa dar muitas voltas, é só escrever, colocar o nome do livro, ele não vai ler. E isso já foi dito por alguém. Porque o africano não gosta de ler e também não gosta de escrever, e as razões até eu não sei. Mas sei que isso é a vida do africano, porque um provérbio diz assim: quando um ancião africano morre, uma biblioteca deixa de existir. Por quê? Porque a sabedoria vem com o tempo. O ser humano vai vivendo e de acordo com o tempo ele vai compreendendo a vida com os seus erros ou com as observações.
é muito aprendizado acumulado que depois a pessoa morre sem deixar para as gerações vindouras. Então, o lado da escrita e o lado da leitura em África é uma desgraça. José, faça-nos entender o que está por de base, o que está na base dessa falta de leitura dos africanos, assim, num cômodo geral. Posso explicar dois fatores. Okay. Primeiro, as escolas, poucas delas são um incentivo. Há milhares de escolas em África funcionando, mas sem bibliotecas, o que é quase anormal, porque o livro simboliza o conhecimento. Um estabelecimento de ensino que funciona sem biblioteca, no mínimo aquela é uma escola normal. É anormal. Porque é inadmissível, certo? E, por outro lado, porque o africano entende que comprar livro é perder tempo. Porque não há interesse pelo conhecimento. Ele consegue comprar roupas caras, consegue comprar outros meios, mas quando encaixa o ponto da leitura, aquilo é uma ofensa. Então, tem a ver com a nossa própria consciência. Não gostamos do aprendizado. Demos prioridade a outras coisas, mas livro é sempre algo inútil. E é muito triste para uma sociedade em subdesenvolvimento, ou seja, na condição de subdesenvolvida. Porque nenhum profissional se torna forte em sua área de atuação sem ter uma coleção de livros à mesa. Porque o ser humano desenvolve a cada dia que passa, mas quando ele se agrega a um ritmo, e os livros nos oferecem isso, porque você reflete, e essa reflexão te leva a crescer a cada dia que passa. Infelizmente, o africano não abraça esse ritmo. Ou seja, dormi, acordei, trabalhei, de dia 1 até dia 31 de dezembro. Para o africano normal não lê nenhum livro. De acordo com a pesquisa que fez, né? Que soluções é que poderias apontar para inverter esse quadro que tem a ver com a pouca cultura de leitura para nós africanos? Para os que investem na educação, para os empresários que, no caso, investem nesse setor, investir em atividades literárias, ou seja, bibliotecas em perfeitas condições. E aí oferecer também projetos para a comunidade. E esse é um dos pontos, no caso que eu acho chave, porque até em universidades encontramos estudantes do 3º até 4º ano que nunca leram nem sequer 5 livros em toda a sua vida. Pode até se encarar alguma situação de preguiça, mas até o mais motivado está em uma escola que não tem biblioteca. Ele sai e não tem contato com o livro. Vai para a internet, pega um site em que se calhar a informação não é verdadeira, depois é sempre um choque com o aluno. Então, acredito que os empresários têm que ser mais sérios e a comunidade tem que perceber que o aprendizado é sempre importante, independentemente da área em que estejas inserido. Independentemente da área. Porque nós temos pessoas que têm negócios e têm visões para subir, têm como subir, mas por não apostarem na informação ou no conhecimento em si, não progrede. Há quem tem experiência no campo do negócio, mas não quer fazer um curso de gestão de negócio, não quer ler um livro de finanças, um livro de contabilidade. Isso vai lhe paralisando. Porque isso mata a vida até do empresário médio, que pode ir mais além, mas por colocar o conhecimento no canto, tudo fica bloqueado. Ele fica bloqueado em um ciclo. Da solução que apresentou, acredito que está diretamente relacionado com a sexta causa, porque a sexta causa, a sexta razão, no caso, aponta como investir no homem. Para nós africanos. Para os que investem na educação, para os empresários que, no caso, investem nesse setor, investir em atividades literárias, ou seja, bibliotecas em perfeitas condições. E aí oferecer também projetos para a comunidade. E esse é um dos pontos, no caso que eu acho chave, porque até em universidades encontramos estudantes do 3º até 4º ano que nunca leram nem sequer 5 livros em toda a sua vida.
pode até se encarar alguma situação de preguiça, mas até o mais motivado está em uma escola que não tem biblioteca. Ele sai e não tem contato com o livro. Vai para a internet, pega um site em que se calhar a informação não é verdadeira, depois é sempre um choque com o aluno. Então, eu acredito que os empresários têm que ser mais sérios e a comunidade tem que perceber que o aprendizado é sempre importante, independentemente da área em que estejas inserido. Independentemente da área. Porque nós temos pessoas que têm negócios e têm visões para subir, têm como subir, mas por não apostarem na informação ou no conhecimento em si, não progrede. Há quem tem experiência no campo do negócio, mas não quer fazer um curso de gestão de negócio, não quer ler um livro de finanças, um livro de contabilidade. Isso vai lhe paralisando. Ok. Porque isso mata a vida até do empresário médio, que pode ir mais além, mas por colocar o conhecimento no canto, tudo fica bloqueado. Ele fica bloqueado em um ciclo. Investir no homem. Investir no homem. Bem, não, há uma diferença. Qual é essa diferença? Quando eu falo sobre leitura, trato muito do ponto individual. Quando eu falo em investir no homem, trato da responsabilidade do Estado e assim também de pessoas com um capital financeiro para proporcionar algo melhor. O africano faz o inverso. Em vez de investir em homens, ele investe em materiais. Homens fabricam materiais, mas materiais não fabricam homens. Então ele faz o inverso. Ele forma homens sem ter material, eles metem a trabalhar. E compra material sem homens para usar. Então é um ciclo de problemas. Para desenvolvermos uma determinada nação, é necessário apostar no capital humano. O maior ativo que um país tem não é o seu saldo bancário, não são os seus recursos humanos, não é o seu relatório financeiro no Banco Mundial, mas sim o seu pessoal em atividade. Então, o que está na mente é o mais importante, certo? Porque o incêndio pode acabar com uma bomba de combustível, pode acabar com uma floresta, algo importante para a comunidade, mas o cérebro do seu povo pode reestruturar aquilo que se perdeu. Então, em África não se investe muito no homem, não há esse potencial. A sétima razão aponta para não estudar com seriedade. Certo? Sim. Mas o não estudar com seriedade, por que chegou a essa conclusão? Africanos não estudam com seriedade, é isso? Certo, vejo, são poucos. Não é uma questão de que toda a comunidade, certo? Mas há um número muito elevado que não estuda com seriedade. Se fizeres um estudo, eu acompanho, porque isso é um estudo. E para entrevistar jovens, boa parte deles vão sempre te dizer alguma coisa. Estou fazendo as coisas mais ou menos. Como é que vai a sua vida acadêmica? Mais ou menos. Mas só que a vida não nos prepara para mais ou menos. Porque o futuro de uma determinada nação é o seu povo em formação. Apesar que numa visão de administração de pessoa, todo mundo pode ser útil. Até o menos estudado pode ser empregado em uma área em que possa contribuir de uma outra forma. Mas é complicado quando o estudante não leva a sério a sua própria formação. É fácil e é muito comum verem jovens associarem dinheiro para terem uma diversão, mas é raro eles criarem um ambiente para estudarem. É raro, isso até parece ser anormal para eles. Eles se unirem e criar um momento, olha, temos que estudar, temos que estar diante de uma entrevista, desenvolver pesquisa. Estudantes europeus, americanos, em fase da sua juventude, criam um projeto que depois dá sustentabilidade para a vida como tal. Enquanto estudantes africanos criam alianças para consumirem mais bebidas alcoólicas no período de formação. José, Certo. o que é estudar sério para ti? Estudar a sério, Sim. entender que que o meu país me precisa e que o país não é o espaço geográfico. O país é a pessoa que está no espaço geográfico. Então a responsabilidade de mudar aquele país é minha. E se é minha, então é quem deve estudar de forma séria. Isso é que é estudar de forma séria. Saber o teu posicionamento. A oitava razão diz abraço à ganância. Os africanos abraçam a ganância. Pegando ao ponto de Wallace Water, ou seja, eu estou aqui e ninguém mais.
eu tenho isso e ninguém mais. E eles pegam a oportunidade e se agregam a elas de modo em que matam os outros. Como é que chegou a essa conclusão que os africanos abraçam muita ganância? Porque a governação em África é na base da competitividade, não na base da criatividade. Ou seja, quanto mais forte fores em matar, mais você tem o privilégio. Não matar e fazer tiro, mas em desestabilizar as pessoas, mais você tem o poder. E quanto mais você for dar vida às pessoas, menos você tem essa oportunidade. Então, na maior parte dos empresários, por exemplo, enfrentam dificuldade, muitos deles, por conta de alguém que percebeu que se ele vai progredir tanto, então aí o ciclo é fechado por alguém com menos capacidade, mas com algum poder político. Então a ganância dificulta a vida do africano, porque o normal é eu sou grande e que os outros também cresçam. Porque se tu conseguires o poder a competir, tu vais matar os outros. Porque o objetivo é que eles não cheguem onde tu chegaste. Mas se tu começares com criatividade, tu vais abrir portas para os outros. E os africanos matam mais e dão poucas vidas. Eles tiram vida que nem conseguem devolver. Porque um grande filósofo disse que a pior morte, ou o pior desastre que acontece na vida do ser humano, não é quando ele morre e deixa de existir, mas é quando ele morre quando ainda existe. Ok. A nona razão diz abraçar a corrupção. Por que achas que os africanos, de acordo com o trabalho que desenvolveu, Certo. o que está por detrás? Qual é o motivo que levou a essa conclusão? Você chegou a essa conclusão que os africanos abraçam a corrupção? Eles abraçam por conta da educação, fator educação. Muitos aprendem a ganhar dinheiro de forma muito justa, desde muito cedo. Ou seja, fazendo uma comparação de continentes, aprende de muito cedo de como é que será a jornada, ser um empreendedor, ser visionário, ter que criar. Eles vão estudando, mas com essa visão. O que acontece em África é diferente. Os africanos crescem com um conceito de riqueza muito facilitada. E se perguntares muito jovem, eu por acaso fiz essa entrevista por muito tempo, quais são os métodos que você procura para ser rico, na tua visão? E a visão só foi muito simples. Eu entro para o Estado, estudo, depois me torno administrador, e aí eu consigo fazer as coisas fora dos trâmites legais. Então, por isso é que esse abraço, porque a pessoa não está lá, mas já tem uma visão de dificultar a vida do seu povo. Então, essa ganância tem a ver com aquilo que nós percebemos desde a infância, cultivamos e fortalecermos por dentro. Porque o grande empresário americano, europeu, ele consegue te explicar a essência da sua riqueza. Porque um grande homem disse que em África não há milionários. Se um homem africano te dizer que é milionário, diz só pergunta só onde é que ele tirou o dinheiro dele. Você perceberá que ele tem alguma linhagem com a política. É raro, não é que não existam africanos milionários e com uma fortuna adquirida da vida artística, profissional, como empresário, mas são raros. Isso tudo por quê? Porque a maior parte do pessoal entende que riqueza é adquirida desta forma, de uma forma mais facilitada. E por isso é que a comunidade não foca muito em negócios. Mesmo muitas empresas depois vão caindo. Você vê que ela está tão alta aí, depois de um tempo ela desce ao pico com 500 funcionários. O que é que está em causa? Muitas delas não são criadas com conhecimento científico, porque negócio é ciência. Elas são criadas com a facilidade das coisas. Ou seja, eu ouvi um amigo, poxa, ele também tem empresa. O que é que eu faço para ter? Aí eu pego meu dinheiro sem conhecer como é que as empresas funcionam e atiro e coloco ela funcionar numa fase em que eu estou lá no auge e consigo permitir com que a empresa funcione por muito tempo. E quando eu saí do poder também, como não tinha visão científica no negócio, aí também o negócio bate. Então, nós abraçamos a corrupção por conta da educação que nós recebemos desde muito cedo. Porque se eles falar com um africano que tem que fazer um plano de negócio, tem que estudar para investir na bolsa de valor, no mercado de ações, ele pode até aceitar e esquivar o rosto.
porque ele já entendeu que a forma mais fácil é mesmo ele trabalhar na função pública e aí ele fazer os seus desfalques. Ok. Como é que não ajudar o jovem, de acordo com o teu trabalho, a 10ª razão, tem a ver com como é que não ajudar os jovens é uma das razões para a África não desenvolver? Bem, o jovem africano não é ajudado da melhor forma. Há sim instituições com projetos, mas esse é um dos problemas. Por quê? Porque o jovem é o motor da sociedade. Assim como um veículo precisa de um motor para poder funcionar, também a sociedade depende da sua força. E essa força é a juventude. Então, quando não há uma política-chave, quando não há pessoas que olham o jovem como um futuro promissor, mas olham como um futuro concorrente, a juventude não tem como ter um ponto. Hoje por hoje, o jovem enfrenta muitas dificuldades, principalmente quando estão a dar os seus passos no mundo artístico. Tem sempre um mais velho que diz onde você vai chegar onde eu cheguei. Então a tendência é criar um bloqueio. Vê só, a juventude é a fase mais difícil da vida. A ciência aplica, consegue entender esse lado da adolescência, porque é a fase do percurso das emoções, em que realmente ele quer viver, não quer ouvir. Tipo, olha filho, a vida é assim. Tu não podes colocar tua mão no fogo. Ai não, sim, eu posso. Porque ele quer aprender vendo as coisas. Porque existem nesse mundo 3 tipos de pessoas. Não sei se eu já fiz questão de realçar, mas são 3. Não, ainda não. Pode falar. Os que aprendem com os seus erros, os que aprendem com os erros dos outros e aqueles que não aprendem nem com os seus nem com os dos outros. Esses são chamados de tolos. Então, existem muitos mais velhos que cometeram os erros que muitos jovens hoje cometem, mas em vez de apoiar emocionalmente, no sentido de trazer uma reflexão, eles trazem crítica. Os jovens hoje são mais criticados do que apoiados de uma forma mais humilde. Olha, filho, não prossiga esse caminho porque lá eu já estive e as coisas não foram boas. A questão é só essa juventude está perdida. E pensam muitas vezes que quanto mais criticamos, mais nós conseguimos organizar a juventude. Por exemplo, eu sou jovem. Eu tenho um projeto da maior universidade do mundo em África, mas até hoje eu tenho medo de partilhar essa informação com a comunidade, porque sei que muitos vão olhar, eu não consegui ter esse feito, e por que esse jovem? É assim que sonhos africanos morrem, assim, morrem na desportiva, porque não se apoia muito o jovem. Não se apoia o jovem, principalmente quando se tem conhecimento. Se ires para a Europa, conhecimento é poder, mas se ires em África, dinheiro é poder. Isso quer dizer, não tem conhecimento, você com conhecimento vai passar mal. Senhor José, é o seguinte, eu tive acesso ao teu material. Antes de tudo, pessoal, por favor, pessoal que está nos acompanhando, não esquece de subscrever no canal, né? Subscreva o canal, dá lá um joinha, desgosta, ativa o sininho, tá? Obrigado, contamos consigo. É o seguinte, eu tive acesso ao material, por acaso eu acompanhei visitas e razões. Claro, não que eu concorde com todos, há alguma questão aí que, a meu ver, poderia refletir-se melhor em torno, mas tem algo que você conseguiu, que é focar de forma singular, que eu percebi, os pontos que apresenta que para cada africano de forma singular, ou seja, de forma singular, se eu, como africano, rever esses pontos, me rever por aí fora, eu, como africano, vou contribuir para o coletivo. Certo. Como é que você conseguiu essa proeza? Bem, o foco da minha obra baseia-se no africano, certo? E não no estrangeiro. Não, repara, os outros trabalhos vai prosseguir.
muitos colocam-se muito, olha, o governo, o Estado, por aí fora. Mas na tua abordagem é muito focada o africano de forma singular. É aí que está o mérito, né? Que eu quero dar o mérito assim. Sim. Teve uma razão. Qual? Eu explico sempre detalhadamente em todas as palestras em que eu participo. Quando eu digo que a África está mal, isso não quer dizer que o problema está no espaço geográfico, na pessoa que está no espaço geográfico. Portanto, África não é o espaço. África é você quem está lá. Então, independente do que você faz, você que é África. Porque se tu, por exemplo, ires para uma Olimpíada ganhares, vão levantar a bandeira de Angola. Angola é África, África é Angola. Portanto, tu és a África. Eu que estou a falar para ti, sou a África, o apresentador, o cameraman e todo o pessoal que nos ouve, que no caso reside em África, é a África. Porque a África não é um espaço geográfico. Então, se temos de mudar a África, temos de mudar a pessoa que está lá. E não infraestrutura. Então é uma questão de mentalidade. Porque nós podemos mudar a nossa realidade mudando a nossa mentalidade. Se não alterarmos o que está dentro, não vamos mudar o que está fora. Então, primeiro, temos de mudar os nossos pensamentos. Porque eu, para ter essa conclusão desta obra, eu tive que me relacionar com africanos, com informações sobre africanos, e não colocar o africano na condição de vítima, assim como eles estão acostumados a se colocar. Reclamam do governo, reclamam daquilo. Claro, e é importante que eles recebam essa informação, ou todos recebemos, porque o teu filho que hoje tem 10 anos, 15, amanhã será ministro. Então é importante ele entender que ele é que é a África. E ao fazer para o seu país, está a fazer por África. Então é deste jeito que as coisas acontecem. Muito bem. Nesse caso, a 11ª razão é confundir o empreendedorismo com diversão. Certo. Como chegou a essa conclusão? Analisei diversos comerciantes. Sim. Os africanos não têm dificuldade de diferenciar a vida pessoal da vida profissional. Ou seja, a pessoa jurídica da pessoa comum, da pessoa normal. Eles têm essa dificuldade. Por exemplo, com os bens da empresa. Há quem usa o cartão da empresa para uma visita com uma namorada, com a sua esposa, com a sua família, e despesas que não fazem parte do programa empresarial. Os africanos têm ainda muitos problemas de diferenciar esses aspectos. Não pagou o salário da funcionária porque a irmã dele casou. O que tem a ver a tua vida pessoal com a tua vida profissional? Há uma separação. Muitas pessoas, quando estão a abrir empresa, elas não metem o capital real. Eles pegam o ativo imobilizado, eles registram no patrimônio da empresa, só metem capital inicial, 100 mil quando você entra para a empresa. Você vê que só o material do escritório já está aí a custar 1 milhão. E é muito problema. Realmente, o africano, quando abre negócio, ele está a pensar mais na satisfação das necessidades e não propriamente em um futuro mais promissor de algo tão forte. Por isso eu observo mais o sentido da diversão, muitos deles. O importante é entrar no Estado. Quando estiver no Estado, abre um negócio para divertir. Entende o conceito. Divertir. Isso quer dizer, só vai tirar o dinheiro do negócio para comprar tomate, cebola, alho, como e quando puder. E quando chegar a hora, nem tem dinheiro para pagar o funcionário. Tem que esperar o salário dele para resolver os problemas da empresa. Então, eu vejo mais que o africano tende a olhar a sua vida profissional no campo dos negócios como apenas uma diversão. Só por ponto de curiosidade, dentro da tua pesquisa sobre esse ponto, o 11º ponto, que é confundir o empreendedorismo com diversão, também fez o estudo sobre o Império, sobre Mali. Sobre diversas empresas? Sim, porque, repara, o Império, sobretudo o maliano, daqueles que nós dizemos, eles são muito sérios naquilo que se diz o empreendedorismo. Certo, sim, existem pessoas sérias. Estou a dizer no todo. Sim. Não me refiro só ao país, né? Mali, tem, por exemplo, pronto, vamos dizer assim, os árabes, por exemplo, Gana, por exemplo, Guiné-Conakry. Guiné-Conakry nem tanto, sim, nem tanto, mas em comparação com os impérios, por exemplo, o Império do Mali, Gana, que já vem sobre esta atividade de
empreendedorismo, atualmente como nós chamamos já desde a da antiguidade. A pergunta é, no teu estudo também, estes países foram tidos como estudo? Foram tidos como estudo, mas lá a percentagem é reduzida, comparando a outros países. Okay, Só que a maior parte da população é que se encontra em choque, então vão bloqueando. Ok, tá bom. Vão bloqueando. Ok, tá bom. Pronto. A 12ª razão diz fazer amizade com peculate. Peculate. Como assim? Tudo Explica bem isso. Explica tudo bem isso. relacionado com educação do berço. Como assim? Ou seja, para uma pessoa... Explica bem. Certo. Fazer amizade, como é que se faz amizade com o peculato? O peculato com a corrupção não foge muito. Eles estão internamente ligados. E o que vive dessa realidade é todo aquele ser que não foi educado a adquirir suas coisas de forma justa. Porque abrir empresa, por exemplo, em África é mais no sentido da moda. Ele também vou ter. E não no sentido de uma reflexão forte, que já parte da infância. Tipo, de que um dia eu serei grande, serei proprietário de bens, mas para isso eu tenho que jejuar dentro do negócio. Ou seja, ganhar o meu salário, retirar uma parte e outra investir. O que acontece é que as pessoas batem, chegam aos 30, 40, tem uma função lá tão grande e tem possibilidade de bater algumas coisas de forma fácil, aí sim ele vê. Ele também tem empresa, cresceu comigo, e tenta mais a competir quem vem com uma visão séria e lúcida. Não, também tem o que ter. Então, como ele não tem a oportunidade de gerir um determinado negócio para chegar até o nível, daí tem a tendência de comprar uma escola pública, tipo de pegar uma escola pública, de enviar em seu nome, um hospital. E isso é uma amizade porque já está mesmo no sangue do africano. Por isso é que eu digo, eles têm esse peculato. Há universidades que só depois de 10 anos é que foram detectadas que pertenciam ao Estado. Porque houve um ministro, houve um governador que agarrou aquilo. Mas isso aqui está associado com a educação do próprio indivíduo, porque se este fosse seu sonho da infância, enquanto administrador ele poderia realizar com seu salário e não agarrando já algo feito. Então isso está relacionado com fatores educacionais. Ok, está percebido. Certo. A 13ª razão, não apostar na indústria alimentar. Certo. Os africanos não apostam. De forma dura e definida, não. Ou seja, Como assim? se apostam é de fazer uma coisa, não de forma focada. Quem me deu um soco, tipo, aquele foi um tiro no meu cérebro, foi Thomas Sankara. Thomas Sankara foi um dos presidentes do Burkina Faso. Ele dizia, quem te alimenta te controla. E um professor de empreendedorismo implementou isso na minha mente. Ele disse, filho, eu que estou aqui como empregado, o meu empregador tem mais vantagem sobre mim. Ele, se quiser controlar a alimentação da minha casa, ele sabe. É só atrasar o meu salário por um tempo. Ele sabe que meus filhos já vão ter dificuldade. Como se alimentar lá? Por quê? Porque quem te alimenta tem autoridade de ti. Independente do respeito que ele pode ter, mas em algum desfalque, você pode estar em choque. E os países africanos para alimentar dependem do Ocidente. O Ocidente é quem decide se você vai comer ou não. Por quê? Porque não é uma aposta séria. Tem rios, tem terras, tem pessoas formadas em área específica para produzir. Mas qual é a necessidade de tanta carência ou ainda de depender muito de exportação? Porque a maior parte dos países africanos, a sua alimentação, por exemplo, para o espaço urbano, depende muito do exterior, mas tem incapacidade de produção interna. Então, onde é que está o problema? Não uma aposta séria. Vê só o caso da Alemanha. Depois da humilhação nazista, eles disseram, nós temos que reformar, temos que dar mais um passo para o país, mas temos de formar técnicos. Falaram, técnico superior vai levar 4 anos, não, 5 anos. Então, vamos apostar no ensino médio. Eles focaram. Hoje a Alemanha é o coração econômico da Europa. Olha, imagina. Nós estudamos que o coração é o órgão que tem a função de bombardear o sangue nas zonas do corpo. Olha, então, olha, coração, mas sabe de uma situação difícil. Teve que pagar os 250 bilhões em indemnização dos danos da guerra, mas até hoje tem essa estabilidade, porque
é necessário apostar e com definição de propósito, foco, porque nós temos problema em definir metas, assim como está o segundo erro. Há quem entra para administrar uma empresa, pública ou privada, simplesmente caminhando, não sabe onde é que ele vai chegar, não tem metas, não tem objetivos, e o ciclo termina assim. Hoje sai um CEO, amanhã entra outro, mas que não mudou o programa da empresa, ela continua no mesmo nível. Hoje entra um ministro, sai outro presidente, sai outro governador, mas tudo no mesmo ciclo. Por quê? Porque não há metas. Não há metas, ou seja, é tipo eu agarrar algo e dizer, vou conduzir simplesmente, vou seguir. Mas não tem um ciclo, tipo, eu quero chegar até aí. Então, quando você quer ter êxito, não importa no campo empresarial, administrativo, setor público, a definição de propósito, ela no princípio pode quebrar, pode fazer com que todo mundo te olhe, mas no final de tudo te bater palma, porque esses presidentes muito reverenciados tiraram países em situações difíceis, mas com decisões duras. Ou seja, nós podemos. A decisão dura é como o discurso de Wilson Schultz, né? O maior discurso do século anterior. Exatamente nesse sentido. Isto falta em nós. Isto falta. Porque é inadmissível. Observa só Luanda. Tem mais rio que a própria Ucrânia completa, mas a Ucrânia é a maior fornecedora de cereal a nível da Europa. Olha, o que é que falta? A questão é definição de propósito. Não sei se já ouviu falar da empresa Kimberly-Clark, uma empresa americana com muito êxito. Eu sou fã pelaquela empresa e tenho um respeito muito grande pelo ex-administrador. Quando ele entrou, a empresa estava em fases difíceis, mas ele alinhou a um ponto em que vendeu fábricas da própria empresa. Muitos consideraram essa decisão trágica, complicada, mas que depois de 15 anos conseguiu comprar todos os seus concorrentes. Olha, isso me matou, sabes? Porque nós temos que ser líder a nível 5 na vida pessoal e profissional. Um líder a nível 5 sempre vai nos tirar na média do normal. Em África não há uma grande aposta na produção interna, senão olha, não teria essa dificuldade. Na 14ª razão, Certo. faz com que a África não desenvolva. Sim. Dizes que mentir o jogo. O que está na base? Qual é a razão que faz com que mentem o jogo? Bem, primeiro eu vou lhe dizer se está associado com outros erros que nós vamos encontrar aí. O africano não é muito sério. Já alguma vez? Não é alguém muito sério. Quando você consegue mentir um jogo, você está a lhe matar. Por que vai acontecer? Depois vai ficar frustrado. Um frustrado com alguém que está morto, vale a pena aquele que estamos aí, vale a pena o que está a ser enterrado do que frustrado. Por quê? Porque ele vai matar mais vidas. Porque depois de um jeito, depois de qualquer forma, ele cai em um lado em que ele pode afundar outras pessoas. José, quem é que mente o jogo? Do trabalho que você fez, você fala mentir o jogo. Mentir o jogo. A pergunta, mentir o jogo. A pergunta que eu faço. Sim. Quem mente o jogo? De acordo com o teu trabalho. São duas pessoas que mentem o jogo. Somente aquele que pode dar esperança. E nesse caso estão aqueles com possibilidade financeira trabalham de forma individual, e também aqueles que têm a oportunidade de definir as políticas para os próprios jovens, no caso de governo e comunidade em si, em geral. Porque o africano não é muito sério, ele consegue te dar uma esperança de algo que depois pode transformar-se numa frustração. E o jovem é mentido, infelizmente. Na 15ª razão, o que está na base da falta de competitividade? Você diz competir mal. Competir mal. Competir é algo natural, o ser humano compete. Embora os sábios aconselham que deve-se competir mais contigo do que com outras pessoas, certo? Foca-se em ti. Porque se você se focar no outro e depois você ficar a se preocupar com o fracasso do outro, você começa a desenvolver os sentimentos negativos e vão te afastar de uma pessoa boa. Você deixa de ser criativo e torna-se competidor. E aí chegar ao sucesso só se torna uma especulação ou uma questão de sorte. Porque a partir do momento que você direciona a tua mente para as pessoas, você perde o foco nas coisas.
E os outros estão a competir para ver, por exemplo, Messi e Ronaldo, quem vai terminar com mais gols, mais troféu. Os africanos estão a competir, saber quem vai ter mais filhos sem assumir. Hoje estão a competir quem vai ter 4 licenciaturas. Aqui nós estamos a competir quem tem mais namoradas. Tipo, coisas que nem vão nos edificar no momento e nem depois do momento. Que é tipo, que quando o teu filho ouvir vai se orgulhar, não, o meu pai era mesmo cara, meu avô, não, meu bisavô era algo. E aí, algo que não edifica nem assim, nem a comunidade. Repetimos mal, porque o que nós levamos em consideração é aquilo que deveria ser lançado para trás, tá vendo? Não levamos a nossa vida profissional de forma muito séria. E pegamos aspectos que nem nos edificam. Será que isso tem a ver, será que isto tem a ver com a 10ª, será que esse ponto também tem a ver com a 16ª razão, quando dizes que é trabalhar para sobreviver sem ideia de crescer? Não tem relação. Então, nesse caso, trabalhar para sobreviver sem ideia de crescer, o que quer dizer com isso? Muitos africanos só lutam por uma subsistência. Tipo, eles até com a oportunidade de ir muito mais além, certo? Mas eles pragmatizaram seus cérebros de que eles só podem ter aquela vida normal de trabalhar, ganhar, administrar um pouco com a família e nada mais, nada de compromissos com o futuro. Nesse aspecto, isso também é uma das razões que me faz não crescer. Ok, nesse caso, a 17ª razão diz que criticar muito e não fazer nada. Quem é que faz tanta crítica? A quem se refere que critica muito e nada faz? Na comunidade, eu sempre estive a lhe dizer, e só vou insistindo, que África não é um espaço, África é a pessoa. E todo africano não tem o direito de se vitimizar por África, mas fazer algo por África. É muito fácil falar de África, mas é muito difícil fazer por África. São milhares de jovens que a qualquer clique eles estão sempre dispostos a reclamar. Mas uma pergunta, o que é que se fazem por África? A pessoa que está a reclamar de África, que o continente está mal, é a mesma pessoa que está a receber dinheiro em um motorista descartado para ele continuar a conduzir, quando pode fazer acidente e aumentar o nível de perigo nas estradas. A própria pessoa que está a reclamar de África é o mesmo que está a se envolver sexualmente com o aluno só para aprovar. Ou o mesmo que está a receber dinheiro do aluno para lhe fazer aprovar. Então, o que acontece é que nós reclamamos de aspectos em que deixamos de nos observar. Porque se o africano se observasse e se entendesse que ele mesmo é a África não estaria onde está. Pensar que a solução de África está fora do continente. Esse é um problema. O que está por detrás? Por que, de acordo com o teu trabalho, a pesquisa que fez, o que está por detrás disso? Pensar que o problema... Pensar que a solução de África está fora do continente africano. Eu disse anteriormente que mudando nossa mentalidade podemos mudar a nossa realidade. As pessoas que têm que mudar o continente africano não estão fora de África, estão mesmo dentro de África, só precisam ser aproveitadas. Quem tem que mudar a África não é o americano, não é o europeu, não é o asiático, não, é o próprio africano. O africano só precisa se organizar e se acreditar. Se não haver crença em você mesmo, claro, não tem como progredir. E o africano não se acredita na melhor forma. Nesse caso, a 19ª razão diz que o mediatismo. Mediatismo. O que está por detrás? Por que faz com que os africanos sejam mediatos? O mediatismo é que eu digo, os livros são importantes, a informação é sempre importante, sentar ao lado de pessoas sábias. E eu disse na vez passada que a TV ela nos oferece 80% daquilo que nós queremos.
E os livros nos oferecem 90% daquilo que nós precisamos. Porque nenhum mais velho sabe vai te dizer que a vida é fácil e que de um dia para o outro as coisas acontecem. Quem conseguiu de um dia para o outro, tipo, de uma noite para outra fez sucesso, aquilo já preparou durante noites que você nem faz ideia, noites que você estava a dormir. Então, o africano quer tudo agora. Deus Tivani já disse, ele quer começar a trabalhar agora, quer o carro do sonho agora, quer a casa do sonho agora, ele quer tudo agora, porque para amanhã, o amanhã não existe para ele. É tudo agora, agora, agora. E há coisas que levam tempo. Por mais forte que você seja, há coisas que levam tempo. O Warren Buffett já disse, tu nunca vais ter um filho em um mês, engravidando 9 mulheres. Por mais bom que sejas, vai levar tempo, que são 9 meses. Então a vida tem os 6 ciclos. E quando a pessoa não compreende, se perde. Hoje temos muitos jovens procurando caminhos que não tinham que andar. Temos muita juventude inclinada na prostituição. Tudo por querer ver uma vida que ela ainda nem sequer deu a sustentabilidade nas ações. Aí esse é um dos maiores fatores. O imediatismo destrói principalmente a juventude. Se hoje vê uma menina com 18 anos, namorando com alguém que tem 40, 50, tudo porque ela quer viver algo que ela não sustentou, porque quer tudo agora e não quer perceber e criar sua própria estrada. Então o imediatismo nos bloqueia. José, Certo. Reconheço o papel que a religião tem feito naquilo que é a paz entre os seres africanos. Certo. Promove a paz, a não violência. Concordas com isso? Sim, concordo. Por que razão, a 20ª razão, colocas com que a religião é uma das razões que fazem com que a África não desenvolve? De forma clara. Esse estudo é apoiado por um que já foi feito, entende? Diversos estudos já apontam a religião pelos maus conceitos transmitidos, não a maioria, mas muitas delas. Por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor virá como um ladrão, certo? Já há igrejas africanas que influenciam os crentes a vender seus bens, até marcam a data em que Jesus vai voltar. E só que depois as pessoas vendem os bens e percebem que Jesus não volta e têm de começar uma vida na base. Ou seja, há jovem que já não estuda porque sabe que Jesus vai voltar. É o modo como às vezes algumas doutrinas são transmitidas. A igreja sempre em África tem os seus aspectos positivos, tal como em outros continentes. Mas o modo como alguma informação é passada também influencia no seu desenvolvimento de África, porque uma boa parte da comunidade nesta questão, porque o ser humano é mente, corpo e espírito. E não tem como ele estar bem se esses todos os aspectos não estiverem em comunicação. Então é necessário que a vida social tenha uma estrutura e não simplesmente se apoiar em uma crença. Isso depois tem que criar alguns obstáculos. Há quem vai vendo uma vida na igreja, chega um tempo em que ela se observa de forma pessoal, não tem uma boa casa, não tem um terreno, não criou nenhuma estrutura para si. Aí começa a haver algum arrependimento, algum tipo de frustração. E principalmente quando já estamos na fase da casa dos 30, é a fase em que recebemos mais crítica de quem nos conhece e de quem não nos conhece. E quando não se tem uma formação específica superior ou média que agrega valores para a comunidade, é onde o ser humano se dá como um perdido. Então, muitas igrejas não têm transmitido a maior visão para os seus membros. Eu tiro a católica e a metodista dessa lista. Tiro essas duas. Porque elas têm um papel rígido com o seu pessoal quando o aspecto é formação. Porque não é errado você ter a sua vida profissional e a tua crença religiosa. Isso de qualquer jeito não te afeta. Mas agora, nós hoje encontramos mulheres com 30, 37 anos que ficou tempo na igreja e depois percebeu que algo não tinha que ser assim. Tinha que tentar inverter os papéis. Hoje você não está aí a irmã que te fala de Jesus, mas é a mesma irmã que está frustrada. Porque algo não foi percebido. Nós somos mente, corpo e espírito. E tudo tem que estar em ligação. Se um lado estiver mal, afeta o outro lado. Posso estar bem com Deus, mas se não tiver uma boa refeição, aquilo tende a se manifestar no meu lado emocional de uma outra forma.
Ok. Obrigado, senhor. Obrigado, José. Infelizmente, o tempo, como dizem na gíria, o tempo não perdoa. Certo. Como passou, o tempo passou de uma forma muito rápida. Né? Mas antes que eu pudesse encerrar, por favor, permita-me só. Certo. Antes que eu pudesse encerrar, que é só... pessoal, são na verdade 50 fatores que fazem com que a África não desenvolva. Para quem está interessado em conhecer as outras razões, porque certo. Aqui nesse podcast nós falamos, em função do tempo, infelizmente falamos apenas de 20 razões que fazem com que a África não desenvolve. Certo. Faltam 30. Certo. Pessoal, tem aqui o livro, né? O livro que o escritor José Mota escreveu. Pronto, está aqui o livro, pessoal. Senhor José, certo. Para encerrarmos, ontem, pronto, no passado já foi estudante, certo? Foi aluno. Certo. Aluno de ensino de base. Que conselho é que darias para esses alunos da atualidade, essa nova geração de estudantes que vem, que têm o conhecimento na palma da mão? Digo, primeiramente a humildade é o padrão-chave, porque temos profissionais fortes, mas frustrados, e tudo está relacionado à falta de virtudes. Primeiro, tens o conhecimento, seja humilde. Isso vai te permitir se relacionar com diversas pessoas. Fator-chave. Depois, entenda que a lógica não traz felicidade. Então, seja feliz. Aprenda a ser feliz de um outro modo. E aí entra para o mundo profissional e você agrega os dois aspectos. Uma carreira profissional sucedida e uma vida também cheia de alegrias. Tem algum livro, algum projeto, algum curso que gostaria de recomendar? Recomendaria a todo mundo que me ouve a ler o livro O Maior Vendedor de Todos os Tempos. Essa é a minha recomendação. E a colocar em prática os aspectos aqui frisados. Sei que numa outra ocasião, um dia teremos este vídeo completo, porque o objetivo é a informação. Então, mais importante. E como é que as pessoas que estão nos a acompanhar podem seguir? Tem alguma página, redes sociais, ou algum lugar onde você divulga as tuas ideias? Tem. Então, qual é? Como as pessoas que estão nos a acompanhar podem seguir? Podem seguir no TikTok, Soldado Desconhecido, e também no Instagram, Soldado Desconhecido. Okay. Muito obrigado pela sábia conversa. Nós estamos aqui a aprender pela sábia conversa que nos brindou o senhor José Mota, né? Desejo felicidade e sucesso na tua carreira enquanto professor, escritor e palestrante. Êxito. Esperamos tê-lo aqui mais vezes. Quem sabe que a um futuro muito próximo teremos aqui a segunda parte, né? Para darmos continuidade a essas razões, das 30 que faltam, né? Queria, antes de tudo, para encerrarmos, também agradecer ao internauta que nos acompanha, você que acompanhou até aqui. Muito obrigado. Não esqueça, subscreva o canal, ativa o sininho e nos vemos breve até o próximo episódio. Tchau. José, obrigado.